Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? As doutrinas divinas são uma das adições mais interessantes criadas por Dragon Ball Super, e por isso no vídeo de hoje eu tô aqui para conversar um pouco sobre as duas e falar sobre qual é a melhor. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hyper, que é muito importante, e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, bora pro vídeo. Que o instinto superior é uma das técnicas mais conhecidas do Goku, isso a gente já sabe. Porém, será que depois de 8 anos desde a sua introdução, essa técnica ainda merece ser amada pelo público? Ela é uma das maiores decadências dos animes e teve o seu potencial extremamente desperdiçado. Apresentado no episódio 110 do anime de Dragon Ball Super e no capítulo 39 do mangá, o instinto superior parecia ser uma técnica muito diferente do padrão de Dragon Ball, já que elas são geralmente ofensivas e essa aqui tem o foco na defesa. E com essa proposta no mínimo intrigante, ela acabou aparecendo durante uma das lutas de Goku contra Jiren, onde o Goku decide jogar uma Genkidama na arena. E nós sabemos como isso acaba, o Jiren joga essa energia de volta pro Goku e o mesmo absorve ela, nos entregando uma das cenas mais épicas dos animes. E apesar de ser bem incoerente, o fato dela ser inesperada faz com que ela tenha o meu gosto. E eu sei que tem uma espécie de explicação no anime, mas ela não cola muito pra mim. Enquanto isso no mangá é ao contrário, porque ele foca mais na explicação, mas a cena por si só não é nem um pouco épica. No capítulo 39 de Dragon Ball Super, logo depois do Mestre Kami lutar contra o Jiren, ele acaba fazendo um discurso motivacional para o Goku. Ele acaba se lembrando de todos os mestres que teve na vida e usa disso como motivação para usar o instinto superior. E é até bonito ele se lembrar de todos os mestres, porque se você parar para pensar, cada um deles ensinou uma parte do que é o instinto superior. Mas o defeito dessa cena é que acaba que ela não tem emoção. Então as cenas acabam que representam dois opostos e extremos. O anime, apesar de ser uma cena muito épica, ela falha no que se diz explicação. Enquanto no mangá, apesar de ter uma explicação mais interessante, ainda assim é só isso. Pelo menos não estamos presos somente à primeira aparição. Todas as lutas do Goku Instinto Superior contra o Jiren, e até mesmo o Goku contra Kefla é simplesmente incrível. Até mesmo quem não gostava de DBS na época curtiu essas lutas. E esse é o lance, o Instinto Superior apareceu para reacender as chamas no coração dos fãs. E durante o Torneio do Poder ele fez isso com maestria. Só que o mangá seguiu depois que o anime acabou. E nós tivemos duas outras sagas além dessa. Falando primeiramente da saga Moro, que é considerada como o maior desenvolvimento do instinto superior, e tecnicamente a saga onde ele seria dominado, mas só tecnicamente mesmo, e vocês vão entender o porquê. A saga é bem interessante e tem sim uma espécie de desenvolvimento para o instinto superior, principalmente envolvendo o Meros, que é amigo do Goku e a gente descobre que era um anjo. E sim, eu tenho as minhas ressalvas com essa saga, mas mesmo assim é um desenvolvimento legal. E a primeira vez que o Goku usa o instinto superior perfeito é simplesmente incrível, pois diferente de outras formas que aparecem através da raiva, essa aqui apareceu através da calmaria. Tanta calmaria que o Goku simplesmente acalmou o mundo inteiro. Então realmente foi uma cena especial. A única coisa que faz com que o instinto superior não seja tão legal na saga Moro é o fato dele ter perdido pro Moro, sendo que aquele ali era justamente o momento que o Goku deveria ter vencido. Toda a construção daquela saga foi para isso e não para um Megazord genérico. Mas pelo menos temos cenas muito boas e muito legais do instinto superior aqui. Então dá para compensar esse final, e aqui foi basicamente o ápice do instinto superior do Goku. Mas é na saga Granola que as coisas começam a ficar feias, pois o Goku não só não consegue mais atingir o instinto superior perfeito, mas ele usa em outras transformações. E isso até seria legal se ele simplesmente não apanhasse enquanto fizesse isso. Ele não apanha só uma vez, mas várias vezes no instinto superior. E a razão disso é porque ele não consegue manter a mente tão calma quanto na vez do Meros. Então o que ele decide fazer? Criar a sua própria variação do instinto superior. E aqui foi simplesmente um erro tremendo na minha opinião, porque parte da graça do instinto superior era justamente a mudança de personalidade do Goku. Ninguém olhava pra forma e pensava, nossa, eu espero que algum dia o Goku use as suas emoções nessa forma. O que fazia o instinto superior legal era o fato dele ter que ficar mais sério para lutar, mas aqui simplesmente falaram que ele voltou para suas raízes Saiyajins. Mas veja bem, Goten, pelo menos ele vence a saga com isso, não é mesmo? Não. Essa forma só apareceu para dar uma transformação nova pro Goku. Percebe como colocaram coisas que são totalmente contra o desenvolvimento da forma só para parecer diferente? E para piorar, isso não acaba aqui, pois no arco do Super Hero supostamente o Goku já estava usando o instinto superior perfeito de novo. E foi humilhado, eu não posso me esquecer dessa parte. Mas apesar de tudo, a doutrina dos deuses da destruição também teve o seu certo destaque. O Ego Superior teve a sua primeira aparição no anime de Dragon Ball Super. Apesar de não usar o nome Ego Superior, a forma
Kakaishin do topo é basicamente a mesma coisa. E o arco do topo em si no Torneio do Poder é bem interessante, o paralelo que ele faz com o Vegeta. E sendo sincero aqui, a única coisa que me incomoda é o fato da forma parecer meio nerfada. E diferente do que muitas pessoas pensam sobre essa forma no anime, eu acho que ela acrescenta pra história. Então já foi uma boa apresentação. Só que as sagas passaram e a única coisa que o Vegeta tinha era o Blue Evolution. Apesar de eu não gostar do tratamento do Vegeta do mangá, ainda assim, eu acho que ele merecia uma transformação nova. E felizmente foi exatamente o que aconteceu. Na saga Granola, o Vegeta acaba recebendo um ataque fatal na barriga, mas depois disso ele finalmente mostra a sua mais nova transformação, o Ultra Ego. Diferentemente do instinto superior, onde você não pode pensar nada, aqui você tem que pensar em destruição e somente em destruição. Falando só sobre a mudança na aparência, ela já é uma forma incrível, pois seu design é basicamente a versão descartada do Super Saiyajin 3, e eu gosto muito do Super Saiyajin 3. Além do mais, ele tem essa aura de fogo muito interessante, que mostra o descontrole que ele tem sobre a forma. Mas mais do que isso, o que fez as pessoas se apaixonarem por essa forma foi seu conceito e a sua personalidade. Conceitualmente, é simplesmente uma forma que quanto mais apanha, mais forte fica. O que combina bastante com o Vegeta, pois ele é um dos personagens com mais resistência em Dragon Ball. Mas a sua personalidade foi muito importante para isso, pois o jeito loucão dessa forma acaba lembrando muitos o que consideram o seu auge, a forma Majin. E percebam como a personalidade das formas foi capaz de impulsionar elas pra caramba, mas principalmente o Ultra Ego, pois ele deixa os dois tipos de fãs do Vegeta felizes, seja o fã que gosta do Vegeta mais família ou o fã que gosta do Vegeta mais maluco. E mais uma coisa que as formas têm em comum é o fato delas terem uma fraqueza meio ridícula, principalmente no que as doutrinas se propõem a ser, técnicas divinas. Por exemplo, o instinto superior reage inconscientemente, sem contar a velocidade de reação do usuário, mas a fraqueza dele é enfrentar alguém que tem o mesmo nível de força que ele, porque aí não dá pra desviar, então acaba se tornando só a velocidade 2, ou se quiser o Super Saiyajin White. Já o Ultra Ego acaba que é um pouco melhor, pois a fraqueza dele tá mais nele se sobrecarregar, ou seja, se ele apanhar muito, acaba que esses danos vão acabar se acumulando, algo parecido com o que rolou com o Goku no Torneio do Poder. Então apesar de ser tosco, ainda assim faz bem mais sentido, apesar de que eu acharia mais interessante se fosse uma fraqueza onde o vilão precisasse usar a cabeça, mas ainda assim consegue ser melhor que a do instinto superior. Mas até agora o Ultra Ego tem se demonstrado como uma transformação bem consistente. Só temos um pequeno problema, um pequenininho problema. O Ultra Ego simplesmente apareceu por apenas uma única saga, apesar de existir já fazem cerca de 4 anos, mas o mangá fez aquele arco bucha do Super Hero e depois entrou em ato, então não tem como saber se essa forma vai ser bem aproveitada ou não. Além do mais, tem alguns indícios de que o Vegeta vai abandonar a forma, seja por ele dar a entender isso, ou pelo fato da técnica ser meio inútil, já que o fato do usuário precisar apanhar para ficar mais forte atrapalha um pouco, mas eu sinceramente espero que ele continue com a forma, porque não só ela apareceu muito pouco, mas ela é bem única, e certamente é melhor do que o Vegeta usando o instinto superior. Agora, sobre essas duas doutrinas divinas, a comparação acaba sendo um pouco injusta, porque o instinto superior apareceu muito mais, e nisso que ele apareceu mais, teve mais margem para ser estragado, enquanto o Ultra Ego só apareceu de verdade em uma saga, então a gente não consegue bater o martelo. Mas agora, se a gente for levar em consideração todas as aparições das duas transformações, dá para chegar num consenso. O instinto superior poderia sim ter sido melhor e mais bem desenvolvido, mas acaba que não foi isso que aconteceu. Ele basicamente envelheceu como leite, a cada minuto que passou ele ficou pior, com os escritores ou nerfando ou fazendo a técnica ficar totalmente diferente, enquanto o Ultra Ego, por ter menos tempo de tela, acaba que continua bom. Sim, ele tem menos desenvolvimento que o instinto superior, mas o pouco desenvolvimento que ele tem é muito interessante. O Vegeta e o Bills conversando sobre a raça Saiyajin e seus pecados é muito legal, e mesmo o Vegeta querendo abandonar a forma, o fato dele falar que não quer ser como antes também acrescenta bastante pro personagem, enquanto o instinto superior, apesar de querer, não consegue mais acrescentar pro Goku, mas mesmo assim, eu acredito que ambas as formas devem ser desenvolvidas futuramente. Mas, enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar se sentindo meio triste ultimamente. Talvez você esteja vazio e pensando que não tem mais nenhum propósito nessa vida. As coisas parecem que vão dar errado e te deixam sem esperanças. Mas eu quero que você saiba que você não pode desistir. Mesmo nesses momentos difíceis, é importante que você continue se levantando. E talvez você não tenha forças o suficiente para lidar com isso, mas Jesus tem. E é por isso que eu quero que você fale com Deus
Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!